Sabe aquele momento, geralmente no silêncio da madrugada, em que o peso de um problema parece simplesmente insuportável? Essa é a história de um desses momentos, e de como uma única conversa pode, de repente, iluminar a rota de fuga. Bom, antes da gente mergulhar nessa história, um aviso rápido e super importante, tá? Este é um caso real, mas totalmente anônimo, que o planejador Admilson, do Cuidado Financeiro, trouxe pra gente. Ele serve só para fins educacionais, não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. Para a pessoa no centro dessa história que a gente vai contar, 3 da manhã era a hora do pesadelo. Aquele despertar no susto, sabe? Coração na boca e aquele peso esmagador de uma crise financeira que parecia um túnel sem fim. E essa pressão toda, ela tinha um número. Era uma dívida que não parava de crescer, já na casa dos 6 dígitos. Para ela, uma terapeuta, mãe solo, isso não era só sobre dinheiro, era sobre sobrevivência mesmo. E nas palavras dela mesma, o sentimento era exatamente esse. Pensa nisso. Um tobogã, sem freio, em alta velocidade, indo direto para o desconhecido. Uma sensação de perda total de controle. Tá, mas como é que a situação chegou nesse ponto, né? Para entender, a gente precisa olhar para o lugar certo, porque a raiz disso tudo não estava na planilha de gastos, estava no coração. Olha só o cenário. A gente está falando de uma profissional experiente, uma carreira sólida como terapeuta e coach executiva, que de uma hora para outra viu a renda dela despencar. Cair de uns 7 mil para cerca de 2 mil reais por mês. O fundo de emergência, que era a segurança dela, já estava no fim. E a realidade batendo na porta era pagar supermercado com cartão de crédito, aquele com juros absurdos. E o que disparou tudo isso? O gatilho foi um daqueles baques que a vida dá. Uma mudança bem dolorosa na guarda do filho. Quase sem perceber, os gastos viraram uma espécie de anestesia para a dor. Uma tentativa de preencher um vazio que, a gente sabe, o dinheiro não cura. E é aqui que entra a grande armadilha mental, sabe? A crença era a seguinte: a salvação precisava vir de algo totalmente novo, uma ideia de negócio complexa, mirabolante. Só que, enquanto ela procurava essa solução mágica lá fora, o maior tesouro que ela tinha, 19 anos de experiência, estava ali, sendo completamente ignorado. A conversa com o planejador financeiro estava rolando, analisando números, possibilidades, mas aí, num dado momento, um silêncio. E nesse silêncio, uma única pergunta que mudou completamente o rumo da prosa. A pergunta foi essa, simples e direta. Como é que se constrói uma coisa nova, do zero, quando não se tem mais recursos? Nem tempo, nem energia, nem dinheiro. Foi um confronto direto com a realidade, um verdadeiro choque. E logo depois veio a frase que redefiniu tudo. O fundo de emergência, que serve para, emergências, tinha acabado. Então, aquilo não era mais uma emergência. Aquilo tinha virado uma guerra. E numa guerra, a estratégia muda completamente. Não dá mais para ficar na defesa, esperando o melhor. A ordem é ação imediata, foco total e movimentos decisivos. É fazer o que precisa ser feito para sobreviver e, mais importante, para virar o jogo. O plano de ação, então, foi simples e poderoso. 3 passos. Primeiro, cortar tudo que não fosse absolutamente essencial. Estancar a sangria financeira na hora. Segundo, focar toda a energia na sua maior força, naquilo que ela já dominava, a terapia. E terceiro, gerar a caixa agora, para ontem, contatando proativamente clientes antigos e criando novas ofertas para o recém-gerado. Essa mudança de foco foi fundamental, porque, como Admilson disse, e essa analogia é perfeita, ficar obcecado com as planilhas do passado, tentando entender cada centavo, é a mesma coisa que usar o GPS para ver as ruas por onde a gente já passou. E a pergunta que fica é: isso leva a algum lugar? Claro que não. O foco precisava sair do espelho retrovisor e ir para o para-brisa. O GPS tem que apontar para frente. Então, o que a gente pode tirar dessa jornada toda? A transformação não foi só financeira, não. Foi muito mais fundo. Foi uma mudança de mentalidade, de dentro para fora. De um lado, tínhamos uma pessoa caçando ideias mirabolantes, com gastos movidos pela emoção, basicamente esperando um golpe de sorte. Do outro, o resultado foi uma pessoa focada nas suas forças, com coragem para fazer cortes estratégicos e, o mais importante de tudo, assumindo de novo o controle da própria vida. E isso nos leva à grande lição, que vale para todo mundo. Se a gente não toma as decisões difíceis, a vida toma no nosso lugar. E pode ter certeza, os termos que a vida impõe são sempre mais caros. A história dessa terapeuta começou com o pânico das 3 da manhã,
mas terminou com um plano claro, com uma rota de fuga. Porque às vezes a transformação que a gente tanto precisa está apenas uma conversa de distância.